E aí, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos tratar do assunto herança. Mas antes de eu entrar detalhadamente nesse tema, nós vamos precisar abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 27, e assim nós vamos estar fazendo a leitura. No versículo 1 está escrito assim: E chegaram as filhas de Zelofeade. Só vou ler essa linha e vou pular para o versículo 2. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava na congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá. Corá é aquela pessoa que se levantou contra a vida de Moisés junto com seus primos, onde Moisés orou, a terra abriu e engoliu tanto ele quanto todos aqueles que aderiram a essa manifestação, a essa rebeldia. Mas morreu no deserto no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante ao Senhor. E falou ao Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão da herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E farás os filhos de Israel dizendo que quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darás a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então darás a herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança darás a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que possua isto os filhos de Israel. Será por estatuto e direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Eu acho que vai dar para explicar mais ou menos. Lembrando, se eu olhar para baixo, tá? É porque eu estou lendo no caderninho, porque eu notei. Então, o que a gente pode perceber na leitura dessa Bíblia? Que a gente está tratando sim do Levirato. Vocês se lembram quando eu falei para vocês que herança, a genealogia era passada de pai para filho? E que a lei do levirato é uma forma, um cuidado, um carinho, o qual Deus tem tanto com a pessoa que faleceu quanto com a viúva, e que essa lei do levirato dá garantias à pessoa que perdeu seu marido, da forma dela não ficar desamparada, e faz com que a família do falecido assuma, para dar sustentabilidade, uma estabilidade de vida. Então, a gente percebe aqui que a lei do levirato existia, realmente era tudo passado de pai para filho, primogênito, só que a gente pode perceber também que toda regra, toda lei é uma exceção. E aqui em Números 27 houve essa exceção. No caso, a história de Zelofeade, onde ele teve 5 filhas, não possuía herdeiros homens, não possuía herdeiros meninos. Então, essas meninas chegam até Moisés, chegam até esse sacerdote e questionam: Moisés, meu pai morreu, ele não teve filhos, só teve 5 filhas, e ainda assim, das 5, ninguém é casada. Como que ficaria a herança de meu pai? Como é que ficaria a herança do nosso pai? Essa herança vai passar para os irmãos dele? A gente vai ficar à deriva? Como é que vai ser isso? E era um questionamento totalmente necessário, porque a herança era passada de pai para filho, e caso esse pai não tivesse filhos, essa herança passaria para os maridos dessas mulheres assim que elas casassem. Mas as 5 meninas não eram casadas, eram solteiras, né? Então, como é que ficaria essa questão de herança? Para quem ficaria? Ia para onde, né? Então, era um questionamento assim, gente. Então, tipo assim, eram 5 meninas, não tinha ninguém para deixar herança e também não tinha ninguém para suscitar o nome do pai, para que o nome do pai fosse lembrado nas tribos. Então,
elas foram até Moisés, foram até o sacerdote Eleazar e, obviamente, como um bom líder de caráter, de respeito, chegou e falou a Deus, e ali Deus deu as orientações, tanto que você vai perceber em Números 36 que elas vão adquirir sim essa herança, mas a partir do casamento, ou seja, antes delas terem o direito a essa herança, elas teriam que se casar, né, para que essa herança pudesse passar, né, como para que elas pudessem receber essa herança através de seus maridos. E outra coisa, gente, era muito importante que nessa época você não se casava com qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, era necessário que você se casasse com pessoas da mesma tribo qual você pertencia. Mas por quê? Porque também isso era uma forma de cuidado estabelecido lá naquela época. Porque assim evitaria que aquela herança passasse de tribo para tribo, ficava passando de mão. Não, que existissem ou que se criassem oportunismo, desrespeito entre as tribos pequenas e grandes. Então era necessário que você casasse com a pessoa da mesma tribo ao qual você pertencia, para que essa herança permanecesse dentro dessa tribo e não ficasse transitando entre uma tribo e outra. Ok? Essa orientação qual Moisés foi relatar a Deus, Deus fez com que isso se tornasse lei de forma perpétua, caso algum homem, né, da tribo não tivesse filhos para se passar as heranças, se daria desse jeito, dessa forma, caso você tivesse meninas, ok? Então, gente, isso é muito importante, entender na lei do levirato. É muito importante a gente não somente ficar lendo, mas estudar e entender que naquela época a regra e a lei era desse jeito, era dessa forma, ok? Isso evitava oportunismo, ou evitava desrespeito e também não deixava também os órfãos desamparados, caso não houvesse nenhum homem ou um irmão qual pudesse receber a herança, né, desse pai ou um parente mais próximo. Como eu acabei de fazer a leitura de para vocês aqui em Números 27, você vai poder ver que a partir do versículo 8, Deus já dá essas orientações a Moisés. Eu não vou aqui estrinchar isso daqui tudo para vocês, mas a partir dessa postura que essas meninas tiveram, da visão de Deus em relação a elas, dizendo que aquilo que elas estavam falando era real, era verídico, é saudável, que realmente elas estavam certas em questionar realmente. Então Deus, para você ver, a todo momento Ele cuida, a todo momento Ele ama, a todo momento Ele orienta a quem quer realmente receber, né, essas orientações de Deus. E no próximo vídeo, gente, nós vamos falar também sobre regras. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade. Lembrando que eu não vou mudar roupa, não vou mudar cabelo, não vou mudar estilo, não. Vou fazer tudo de uma vez só, ok? Beijos, tchau!